Bom dia. 7 horas e 32 minutos, quarta-feira. Como combinado, toda quarta-feira às 7h32 eu entro aqui e fico à disposição para responder perguntas de maneira aleatória. Lembrando que nesse projeto você pode fazer sua pergunta. E se você achar interessante, você pode até pedir para participar da live. Se você entrar na live, 100% da minha atenção vai estar voltada para você. Eu paro o que eu programei e fico à sua disposição para tentar ajudar no que a gente puder. Combinado? Bom dia pessoal, bom dia. Então vamos lá. Separei aqui 4 temas que apareceram ao longo da semana. Eu falei que ia começar o 7h32 dessa semana com segue que eu sigo de volta, né? Também rolou uma pergunta de a cliente está sumida do salão. Depoimento de um cabeleireiro cujo ticket médio não passava de R$250. E aí ele me deu um depoimento. Eu só não vou falar o nome porque ele pediu para não falar o nome, porque em um dos áudios a voz dele estava embargada. E aí ele me contou que estava um pouco depressivo e que, enfim, o terceiro tema é um cabeleireiro que ele me falou que jamais imaginou que uma cliente poderia gastar R$1.300 em uma visita no salão de beleza. E a última pergunta que eu separei foi sobre como montar um salão. Então vamos lá, são 4 temas que eu separei. Lembrando que se eventualmente você tiver algum tema que você queira que eu fale, é só você mandar sua pergunta, que eu permito, que eu paro para responder a sua pergunta. E inclusive permito que você participe da live. E se você pedir para participar, 100% da minha atenção vai ser voltada para você. Vamos que vamos. Então, o primeiro tema que era para eu falar semana passada e não deu tempo de eu falar. Ou melhor, antes disso, eu sempre faço um resumo do que a gente fez, do que tá rolando na Academy, né, antes de começar. Na segunda-feira a Carla fez uma live falando sobre visagismo com enfoque em cor. Visagismo com enfoque em cor. Até por experiência de cabeleireiro, né? Quando se fala em visagismo no setor da beleza, com cabeleireiros, a gente foca muito em corte de cabelo. Em produção e criação de corte de cabelo. Quando na verdade o visagismo é um conceito muito mais amplo, né? Muito mais complexo, né? Que quando bem aplicado, ele pode se tornar serviços personalizados. E eu acho que quanto mais personalizado for o atendimento que você dá para o seu cliente, mais caro você pode cobrar, maior a probabilidade de fidelização. Por quê? Porque são serviços que pouquíssimos fazem. Inclusive tem salões que chegaram a fazer o curso com a Carla, que chama Color Me Beautiful, que colocaram no salão e que cobram um serviço de consultoria de imagem. E aí eu te convido para, depois da live, você jogar no Google, consultoria de imagem, visagismo com enfoque em cor, Coach Color. Enfim, vocês vão ver que é um setor que está crescendo demais, que pessoas estão se especializando para orientar quem os procura, inclusive na melhor cor de maquiagem, sobre melhor cor de cabelo, melhor cor de roupa, melhor cor que compõe um visual e uma personalização, né? Isso está absolutamente comum no dia a dia, especialmente nas mulheres mais elitizadas, mas no salão ainda eu acho que é um movimento que tende a crescer muito, tá? Então a Carla fez uma live sobre visagismo com enfoque em cor, tá lá no YouTube à sua disposição. Semana que vem começam os cursos na academia. Se eu não me engano, essa primeira turma é uma turma de ou colorimetria ou mechas. Eu não me recordo se é colorimetria ou mechas, mas vai começar aí a primeira turma do ano. Graças a Deus a gente já tinha fechado a venda do curso em novembro. Em novembro já não tinha mais vaga para essa turma de janeiro. A gente já está trabalhando as turmas de março, para você ter uma ideia, né? Então, graças a Deus as pessoas estão conscientes e que precisam seguir melhorando. Enfim, vamos que vamos. Então o primeiro tema que eu separei aqui é o segue que eu sigo de volta, que é uma onda que tá bombando nas redes sociais, nos grupos de profissionais de beleza, né? Então basicamente o cabeleireiro fala, olha, nesse grupo aqui tem, sei lá, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, 100 mil pessoas, e o Facebook libera, o Instagram libera coisas, libera funções, se a gente tiver a partir de X mil seguidores, e aí começa uma onda de, me segue que eu sigo de volta. Inclusive, esse me segue que eu sigo de volta, lá dentro dos posts, tem profissionais que se sentem traídos, porque eles acabam seguindo alguém e esse alguém não segue ele de volta.
né? Então, primeiro, que é uma onda em que normalmente quem faz o post, ele faz para se beneficiar, mas ele não está disposto a te dar a devolução disso. Segundo, você contamina a sua audiência, né? Eu sempre falei que a forma mais fácil de você conseguir um novo cliente no salão de beleza é nas redes sociais, porque as atenções estão nas redes sociais. A atenção do seu cliente, da sua cliente, está na rede social, e se você souber trabalhar bem as redes sociais, as chances de você conseguir um novo cliente é gigantesca, ou são maiores, né? E uma das formas de você criar públicos através de anúncios nas redes sociais é através da semelhança das pessoas que te seguem, da semelhança das pessoas que envolvem com você. E quando você traz para dentro da sua rede social um público que não é um público que tem características de consumir o seu trabalho, por quê? Porque o cabeleireiro que segue, que eu sigo de volta, não vai conseguir consumir o seu trabalho, né? Você acaba poluindo, e aí o algoritmo da rede social não consegue, ou acaba se enganando, acaba indo buscar outras pessoas que se assemelham àquelas que se envolveram com você. Por exemplo, se você criar um público de semelhança, o algoritmo vai entender que, sei lá, que 30% da sua audiência vem de cabeleireiros, e que então ele tem que buscar mais cabeleireiros para dentro da sua rede social, quando na verdade ele não tem que buscar mais cabeleireiros ou barbeiros ou profissionais da beleza para sua rede social. Ele precisa buscar mais mulheres, mais homens, mais pessoas dentro de um perfil determinado. Então segue que eu sigo de volta, especialmente para as pessoas que ouvem e veem as nossas lives. A recomendação é: não entra nesse jogo. Não entra nesse jogo. Por quê? Porque você vai poluir a sua audiência, e isso no longo prazo, para depois limpar, é bem ruim, tá? Eu, na semana passada, eu fiz uma call com um investidor de um salão em Minas Gerais e com o cabeleireiro que é aí o principal faturamento desse salão. E aí a gente fez uma call justamente porque eles querem contratar a Academy para gerir as redes sociais deles. E aí eu falei: tá, mas quais eram as coisas que vocês já fizeram nas redes sociais, para eu ter uma ideia do quão qualificado é o público que tem lá na rede social do cara. E aí ele já comprou o seguidor, ele já automatizou, ele entrou no site que eu sigo de volta. Eu falei pra ele: cara, a gente vai levar aí uns 4, 5 meses só para limpar a sua rede social, mas isso vai ser bom no longo prazo, porque a gente vai deixar apenas e tão somente pessoas que tendem a consumir o seu produto. Só para finalizar esse ponto, vocês vão ver que no perfil do John Miata Cabeleireiro, que é onde eu capto clientes para fazer cabelo comigo, eu tô cada vez mais tirando, assim, limpando a minha rede social. Então você, eventualmente cabeleireiro que segue o John Miata, se um dia eu tirar você como seguidor, não fique chateado. Por quê? Porque a intenção do John Miata Cabeleireiro não é lá ter um público grande de profissionais. Ali a ideia é conseguir captar clientes para consumir o meu trabalho. Ficou claro? Pronto, deixa eu ver o que tem aqui. Bom dia, pessoal dando bom dia. Eu faço isso com minhas clientes. A Joyce falando: faço isso com minhas clientes. Provavelmente é o segue que eu sigo. Então, se você fizer com as suas clientes o segue que eu sigo de volta, de verdade faz todo o sentido do mundo. Por quê? Porque se você tivesse, se a sua cliente seguir a sua rede social, você está dando informações de quem o algoritmo deve ir atrás. Então, assim, faz todo sentido do mundo você incentivar que o seu cliente te siga, tá? O que eu estou dizendo para não fazer é segue que eu sigo de volta nos grupos de cabeleireiro, né? Você entrar num grupo de cabeleireiro e falar: ó, galera, vamos nos ajudar, né? Se a gente se ajudar, a ferramenta tende a ajudar a gente. Tá? Então, nos grupos de profissionais de beleza, fazer isso eu não acho uma boa. Agora, fazer isso com os seus clientes eu acho fundamental. Por quê? Porque você está alimentando a rede social, o algoritmo da rede social, com as informações de pessoas que consomem o seu trabalho. Tá? Um dos melhores públicos quando a gente entra em gestão da rede social do profissional ou do salão, um dos melhores públicos que a gente faz é esse público de semelhança de envolvimento. Tá? Normalmente é um público que dá bom, desde que a gente consiga fazer as exclusões certas. Tá? Isso aí eu falei, se eu não me engano, em uma... Eu não sei se foi no 732 ou se foi numa live
sobre as exclusões que a gente tem que fazer nos públicos para fazer os impulsionamentos. Porque, especialmente quando você começa com uma verba baixa, você precisa ter um público menor para fazer com que cada centavo que você colocar na rede social trabalhe em seu benefício. Quanto maior for o orçamento que você dedicar, mais amplo pode ser o seu tiro. Quanto menor for o orçamento, mais específico você tem que ser na criação do seu público. Respondeu, Joyce? Tchururu, então vamos em frente. Opa, fiz roupagem? Vamos em frente. Outro tema que eu separei aqui um cabeleireiro me chamou falando assim: John, eu fiz um levantamento aqui e as minhas clientes de coloração estão sumindo do salão. As clientes não estão mais indo retocar a raiz. E antigamente, cara, eu vou te falar que o grosso da clientela de um colorista não eram as clientes de reflexo, né? Eram as clientes de coloração. Né? Se você for parar para pensar, a cliente de reflexo, o retoque dela, né, o número de visitas dela no salão é muito pequeno. Se você for pensar um efeito de ponta clara, a mulher vai retocar 1 ou 2 vezes no ano. Tá? Talvez ela venha mais 1 ou 2 vezes para tratar o cabelo, talvez ela tenha uma festa e venha escovar, mas normalmente o cara que é especialista em cor, o cara que é especialista em correção de cor, né, ele tem pouca escova, porque normalmente a escova dele é mais cara, né? Mas enfim, então antigamente o que tinha muito no salão era retoque de coloração, retoque da raiz na coloração. Por quê? Porque em teoria isso se faz a cada 3 ou 4 semanas, uma vez por mês, né? E é perceptível esse movimento da cliente não estar mais retocando no salão, ou ela está indo buscar opções mais baratas para retocar a raiz, ou eventualmente ela fazendo até em casa. Tá? Sobre isso, eu me lembro direitinho quando, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu me formei educador, ou a formação do John educador, ela se deu dentro do Grupo L'Oréal, para uma das marcas do Grupo L'Oréal, do qual eu prestei serviço para eles por 10 anos. E quando o Grupo L'Oréal decidiu vender coloração permanente, ou seja, a Magirel, pro grande público, lá na época, eu acho que aqui em São Paulo o grande movimento foi na Ikezak, né, que é uma loja de cosméticos gigantesca, né, mas enfim, quando o Grupo L'Oréal, quando a marca, para não me referir sobre uma única marca, mas quando as marcas profissionais começaram a permitir que o consumidor final pudesse comprar os produtos em perfumaria, isso gerou uma reclamação, um burburinho nos salões gigantescos. Nessa época eu apenas estudava salão, né? Mas eu sou filho de pai e mãe cabeleireiro, então eu acompanhei todo esse mimimi, essa reclamação, esse medo que todo o mercado teve e que hoje talvez ele se realize. Tá? Mas naquela ocasião eu tinha através do meu pai contato muito próximo com a diretoria do grupo que eu trabalhava, né? E me lembro de uma conversa que meu pai teve com um desses diretores. Ele falou assim: cara, se a cliente consegue fazer, se a cliente comprar o produto, a coloração, o oxidante, e conseguir fazer na casa dela, com o auxílio do marido, com o auxílio da filha, com o auxílio do filho, com o auxílio até da moça que trabalha para ela na casa dela, se ela consegue reproduzir o que o salão de beleza faz na cabeça dela, a culpa não é nossa. Então eu me lembro direitinho a postura e o posicionamento da marca. Então assim, a marca falava que se o que a cliente vai lá no salão buscar, pagar caro, ela consegue fazer sozinha na casa dela, a única coisa que falta é um insumo, é o produto, então a culpa disso não é da marca, e sim do cara que está prestando esse serviço. E isso sempre ficou na minha cabeça, né? Ou seja, há quase 22 anos atrás, ou 20 anos atrás, tá? Quando as marcas pensaram em se abrir para o consumidor final, ou fazer a venda direta para o consumidor final, elas já temiam que o profissional de beleza estava se tornando um passador de produto. Então o senhor profissional da beleza
que está perdendo cliente, que a cliente de coloração está sumindo, é porque muito provavelmente você se tornou um passador de produto, tá? Não tem absolutamente nada de arte envolvido no seu trabalho. Cobrir branco é apenas então somente misturar um tubo de coloração X com oxidante e passar na cabeça, deixar um tempo de pausa e lavar, tá? E aí, amigão, se você é apenas então somente um passador de produto, sim, você vai ser trocado pela moça da limpeza, você vai ser trocado pelo marido, você vai ser trocado por qualquer pessoa que tenha a capacidade de passar o produto na cabeça do cliente, mesmo que com alguns erros, mesmo que em algum lugar não fique 100%, mas ela tendo, sei lá, essa frente onde aparece coberta, para ela já tá bom. E aí ela faz disso uma economia. Tá? Então de verdade, para você que me chamou falando que as clientes de coloração tá sumindo, tá? Eu, se fosse você, pensava seriamente na forma com que você trabalha a coloração, tá? O que eu chamo na forma de você trabalhar a coloração? Vocês acham que não tem cliente lá no salão que me procure e que depois que a gente ajusta o fundo dela, que é a parte de coloração, a gente ajeita o fundo dela, ela não chega para mim e fala assim: ai John, me dá a forma. Cara, eu pego a minha ficha, que é onde eu anoto a fórmula de cada cliente, eu pego a minha ficha e falo: pode tirar foto. Pode tirar foto. E aí eu permito até que ela tire foto da fórmula que eu criei, tá? Só que esse pode tirar foto, ele vem acompanhado da seguinte informação: dona moça, primeiro, você tem até 17 minutos para passar essa coloração na sua cabeça, tá? Por quê? Porque se você passar num período acima de 17 minutos, a coloração ela permanece agindo no pote, e até que você coloque esse produto que está agindo no pote na sua cabeça, provavelmente a eficiência dele em cobertura de branco vai diminuir, e aonde for o último lugar que você passar, não vai cobrir. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, depois que você passar em toda a cabeça, vem passando na cabeça, marca o tempo de pausa. Depois, dado o tempo de pausa, que é 45 minutos no meu caso, porque é uma coloração que pede 45 minutos, você vai vir com pente fino a partir da área da nuca, com uma divisão horizontal de 1 centímetro, e pentear para criar um degradê na transição da cor nova para a cor antiga, porque invariavelmente a cor antiga ela desbota, e aí você precisa criar uma transição, senão ele fica marcado. Então você vai vir com pente fino, com divisões horizontais de 1 centímetro, penteando para criar um degradê na transição da cor nova para a cor antiga. Parte de trás, lado esquerdo, lado direito, 5 minutos de pausa, lava na ordem. E aí, normalmente, quando eu falo isso, a cliente fala: mas isso aí eu não vou conseguir fazer na minha casa, né, John? Você me pediu a forma. Você me pediu a forma. A forma eu tô te dando. Mas você achar que você vai conseguir fazer o que eu faço aqui no salão, pô, aí você tá desvalorizando o meu trabalho. John, você fala isso pro cliente? Eu falo exatamente assim pro cliente. Exatamente assim pro cliente. Além disso, e por último, hoje em dia existe uma coloração que age em 10 minutos, né? Então assim, você consegue cobrir o branco da cliente em 10 minutos, tá? Então, eu tendo a usar sempre, na minha mistura, 3 tubos de coloração, 3 cores diferentes, base, reflexo e um mix, sempre 3 cores diferentes, para personalizar a cor, tá? Ou seja, na hora dela comprar, ela já vai ter que comprar no mínimo 3 tubos mais o oxidante, tá? O que já vai levar ela a não valer a pena fazer em casa, tá? Tem toda uma técnica na hora de passar, e tem toda uma técnica na hora de retirar a coloração, tá? E isso dificilmente ela vai conseguir fazer na casa dela. Portanto, se você está com seus clientes de coloração sumindo do salão, a culpa provavelmente não é dela, é porque na cabeça dela, o que ela paga para você fazer, ela consegue fazer na casa dela, ou ela consegue fazer num lugar mais barato. E aí, meu amigo, ferrou. Por quê? Porque é o princípio de tudo que a gente defende em todos os canais da academia. Você precisa prestar um serviço diferente, e no serviço mais básico, né, que é a coloração. A Vanessa Alcaraz: John, consegui fazer algumas exclusões, mas não estou conseguindo excluir quem já me segue. Eu vou responder essa pergunta para Vanessa Alcaraz. Vanessa, é assim, eu falei para vocês que na criação de público, se você vai começar a criar campanhas nas redes sociais, você não deve clicar no botão turbinar publicação ou impulsionar publicação. Você não deve clicar naquele botãozinho que tem abaixo da sua publicação. Por quê? Porque ali os filtros que você coloca são ruins. Através do gerenciador de anúncios, os filtros são muito mais poderosos, e aí você pode ser mais específico na criação dos seus públicos.
Também falei que tão importante quanto você saber criar os públicos é você saber excluir os públicos, tá? Então assim, como é que você faz a exclusão de um público que já te segue, de quem já te segue, tá? Você vai lá no gerenciador de anúncios, clica em públicos, tá? Vai ter ali do seu lado esquerdo, vai ter um menu, ali no menu do lado esquerdo você vai clicar em públicos, tá? Achou públicos, vai ter um campo em que você faz criação de públicos, você vai procurar públicos personalizados. Dentro de público personalizados vai ter ali uma possibilidade de envolvimento com o Facebook e com o Instagram. Então ali você consegue fazer a exclusão de públicos que se envolveram no Facebook ou no Instagram, nas suas redes sociais, dentro de um determinado tempo. Ou seja, 20 dias, 10 dias, 30 dias, você pode chegar, se eu não me engano, até 180 ou 365 dias. Entretanto, Vanessa Alcaraz, e aí especificamente para você, eu, se fosse você, não excluiria das suas campanhas as pessoas que já te seguem. As pessoas que já te seguem, ali do universo de pessoas, de pessoas que já te seguem, boa parte delas, ou a esmagadora maioria das pessoas que já te seguem, ainda não são seus clientes. Mas isso é absoluta certeza. A maioria das pessoas que já te seguem ainda não são suas clientes, tá? E se você excluir elas, você... Imagina assim, uma cliente para consumir, para virar uma pessoa na rede social, para virar sua cliente, ela vai ver. Ela primeiro precisa ser bombardeada por bons posts, por boas fotos, por coisas que ela gosta. Tá? Então ela vai todo dia receber, com uma frequência X, receber cabelos bonitos, tudo no feed dela, ali no celular dela. Tá? Ah, nossa senhora, fulano tá fazendo, olha, a Vanessa tá fazendo um cabelo bonito. Aí amanhã, olha, outro cabelo bonito da Vanessa. Aí amanhã, aí depois de amanhã, nossa senhora, essa cliente aqui que ela postou é igual ao meu cabelo. Ela também tava com o cabelo manchado e ficou um cabelo bonito. Então isso vai alimentando e vai ficando na cabeça dela. Até chegar o dia em que ela fala assim, puxa vida, tá na hora de eu retocar meu cabeleireiro não tá dando certo, então eu acho que eu vou procurar aquela moça que eu vejo na rede social. Qual é o nome dela mesmo? E ela vai te procurar de novo. E aí ela vai te procurar de novo. Se nessa dela te procurar de novo, a sua campanha tiver excluído ela, você não vai aparecer. Você não vai aparecer. Então assim, eu não excluiria as pessoas que já te seguem. Eu não faria isso. Porque, muito pelo contrário, um dos públicos que eu mais invisto dinheiro é em cima das pessoas que já me seguem. Para quê? Para ir aquecendo ela, para ir aumentando a influência que eu tenho sobre ela até ela decidir fazer cabelo comigo, tá? É assim, as pessoas que nunca te viram na vida dificilmente vão fazer cabelo com você. As pessoas que tendem a fazer cabelo com você são as pessoas que estão sendo alimentadas, e aí a gente entra na questão dos gatilhos mentais de novo, mas estão sendo alimentadas através das redes sociais e sendo convencidas, entre aspas, a cada post a vir fazer cabelo com você. Se você pega, exclui elas do seu público, eu acho um grande erro. Mas como é que você faz a exclusão? Vai lá no gerenciador de anúncio, públicos, criar público personalizado, e ali vai ter uma possibilidade de você criar um público personalizado através das pessoas que se envolveram nas suas redes sociais. Mas eu não faria. Respondeu ao Vanessa Alcaraz. O Centro de Beleza Lu Azevedo, ela mandou uma pergunta, eu não lembro qual pergunta que era, no perfil do John Miata. Aí eu falei, cara, olha, eu não costumo responder cabeleireiro nesse perfil. Se você lembrar da pergunta, o Centro de Beleza Lu Azevedo, se você lembrar da pergunta, faz aqui que eu respondo para você agora, tá? Senão, eu vou seguindo aqui. Vanessa Alcaraz aqui falando, sim, verdade. Pois é, Vanessa, a exclusão, você tem que pensar assim, quem é o público que não vai consumir o meu serviço de jeito nenhum? É isso, tá? As pessoas que podem vir a consumir o seu trabalho não devem ser excluídas da sua campanha, de jeito nenhum, tá? Então é isso. Então já respondi também a questão da cliente sumida no salão. Tá. Esse daqui eu queria reservar um tempo maior. De novo, eu só não vou falar o nome do profissional porque ele me pediu para não falar, tá? Porque dentro dos áudios que ele enviou pra gente, em 2 desses áudios a voz dele estava embargada, né? Porque ele realmente estava emocionado da evolução que ele está começando a construir, tá? Então vamos lá, vamos por partes. Um cabeleireiro X
de um salão mediano, de um salão comum, de um salão, né? Atendeu uma cliente. Essa cliente seguia ele nas redes sociais, ela fechou a agenda dela para passar o dia com esse cabeleireiro, porque ela confiava que esse cabeleireiro era o único cara que poderia corrigir o cabelo dela. Segundo ele, ela ficou no salão cerca de 6 ou 7 horas e o cabelo saiu incrível. E aí ali o post, a mensagem dele no nosso WhatsApp começa começa ele falando que nessa cliente ele conseguiu aplicar todos os vários conceitos de vários cursos que ele já fez com a gente, e aí ele se sentiu seguro em fazer o cabelo, ele sabia que aquele cabelo estava dando certo, aí ele aplicou pré-tratamento, ele aplicou coloração, ele aplicou reflexo, ele aplicou pós-tratamento, conceitos de visagismo, ele aplicou tudo, muito do que ele estudou, e aí ele falou, cara, realmente eu estou melhorando. E que a comanda dessa cliente tinha dado cerca de R$1.300. E aí ele fala assim, ele termina um pouco essa conversa, essas mensagens que ele mandou para a academia, ele termina dizendo que jamais passava pela cabeça dela que uma cliente poderia vir a gastar R$1.300 com ela. E aí, quando isso chegou até mim, eu mandei um áudio para ele falando assim, cara, a gente não tem essa ideia de que a cliente pode vir a gastar um ticket médio alto, porque a gente não tem a segurança e não consegue despertar o desejo suficiente na cabeça dela para ela consumir isso. Tá? Ela entra no salão para cortar o cabelo e você vende o corte. Ela entra no salão para fazer uma escova e você vende a escova. Ela entra no salão para fazer um reflexo e você vende o reflexo. Você não entende que o nosso trabalho é muito mais global e muito mais amplo do que só entregar o serviço. A mulher, quando entra no salão, ela confia que você é capaz de deixar ela linda. E se você conseguir comunicar isso através das suas redes sociais, você gera na cabeça dela a autoridade, você gera uma confiança, você cria expectativas na cabeça dela. E quanto melhor for trabalhado essa prospecção, maior as chances dela confiar e fazer o que você recomendar que ela faça. E quando ela tem esse nível de confiança, mesmo antes de vir fazer cabelo com você, quando ela tem esse nível de confiança, quando ela senta na tua cadeira, ela vai acabar fazendo tudo que você recomendar que ela faça. E aí entra um negócio muito grande de integridade. Você precisa vender para ela o que é necessário que ela faça. Apenas e tão somente o que é necessário que ela faça. E se você fizer isso, as chances são que você vai vender mais serviço, você vai vender mais produto, você vai vender mais coisas e esse cabelo vai tender a funcionar no dia a dia. E se esse cabelo tender a funcionar no dia a dia, você vai aumentar a sua taxa de fidelização, e aumentando a sua taxa de fidelização, você acaba de entrar num círculo virtuoso. Por quê? Porque as chances dessa cliente que você acabou de fazer, dessa cliente nova, as chances dela a recomendar você para as amigas é gigantesca, e aí você vai ter um novo cliente, um novo cliente, um novo cliente. Trabalho no salão de beleza, eu já falei várias vezes, na minha opinião é um trabalho formiguinha, é uma cliente nova hoje, é uma cliente amanhã, é uma cliente nova que você conseguiu envolver na sua rede social hoje e que ela vai vir a consumir o seu trabalho daqui a um ano. Tá? E é por isso que você tem que ser consistente, você tem que estar sempre fazendo da maneira correta, sempre consistente. Por quê? Porque você vai aumentando as probabilidades dessa cliente vir até o seu salão. Tá? Eu perguntei para ele se eu poderia usar, a história dele, e convidei inclusive a história dele, se eu poderia divulgar a história, e ele pediu para eu não fazer isso. E se ele, na boa, se ele falasse assim, John, pode usar, eu teria convidado ele para fazer uma live. Eu faria uma live só com ele, porque eu tenho absoluta certeza que esse pensamento de nunca pensei que uma cliente poderia gastar um valor desse comigo, independente de qual seja o valor. Talvez para ele R$1.300 foi muito, talvez para você um valor alto seja R$200, R$300, R$400, eu não sei quanto é o seu valor alto, mas independente de quanto é o seu R$1.300, eu tenho absoluta certeza que a história dele poderia ajudar muitos e muitos outros cabeleireiros a se sentir mais confiante em fazer um trabalho mais personalizado, com menos volume, se dedicando mais ao cliente, aumentando assim as chances de poder crescer. Mas como ele falou que não quer,
e eu não vou falar o nome e eu vou respeitar. Se eventualmente você, se ele assistir, ele sabe que eu estou falando para você, fica de novo o meu pedido. Se você se sentir seguro, eu adoraria fazer uma live contigo, porque eu tenho absoluta certeza que a história que você teve, que a emoção que você sentiu, que a voz embargada que você teve, vai dar coragem, vai dar ânimo para outros profissionais que, assim como você, talvez não se sintam seguros em seguir o que a gente recomenda, em seguir essa ideia de vamos fidelizar, vamos trabalhar bem uma cliente. É só isso, tá? Porque com o tempo você tende a crescer. Bom dia, Daniel Santinelli. Bom dia, estou com dificuldade em motivar a equipe a bater as metas. O que você me recomenda? O Daniel Santinelli falando que está com dificuldade de fazer a equipe, de motivar a equipe a bater as metas. Primeiro de tudo, tá? Para que você crie metas, você precisa ter planilhas, você precisa planilhar tudo, você precisa ter inteligência. E isso você consegue através de um bom sistema. Ou, eu já até fiz uma live falando, se for o caso, você vai anotar em um caderno, mas você precisa ter inteligência. A sua equipe precisa ver da onde ela está saindo. Eu estou saindo de um faturamento de R$1.000, e aí eu cheguei a um faturamento de R$1.100. Aí, quando ele chegar no faturamento de R$1.100, você precisa mostrar isso para ele. E aí ele vai falar, mas o que eu faço com 100 conto? E aí você vai falar assim, 100 conto não. 100 conto não, amigão. Não é 100 conto. Como não é 100 conto? É 10%. É 10%. Num momento em que o mundo está travado, você pensar num crescimento de 10% é coisa pra cacete, tá? Então assim, eu já fiz algumas lives falando sobre isso, mas você precisa... O profissional de beleza, por que ele não vê o crescimento dele? Porque ele acontece em períodos curtos, 15 dias, pagamentos quinzenais, tá? E em volume baixo. É por isso que o cara acha que não está dando certo, é por isso que o cara acha que eu não estou crescendo, é por isso que o cara acha que ele não está se desenvolvendo, tá? E é exatamente por essa razão que você precisa ser específico, você precisa ter dados, você precisa ter inteligência, você precisa planilhar tudo de cada um dos profissionais, tá? Eu me lembro que eu fiquei putz, como ele chama? Eu esqueci. Ele tá sempre aí nas lives, inclusive ele já entrou em uma das lives e falou, pô, John, eu não consigo, é mais ou menos a pergunta do Daniel, eu não consigo motivar minha equipe chega aí, fatura aí, sei lá, 10 mil bruto e se acomoda, tá? Aí eu falei pra ele, mas esses caras continuam crescendo? Não, John, eles continuam crescendo? Continuam. Você acha que eles continuam ou de fato eles continuam? Não, John, eles continuam. Tá bom, você planilhou tudo? Pô, não faço isso. Bom, então o primeiro ponto é planilha tudo, para você conseguir mostrar para ele da onde ele saiu, para onde ele vai, tá? E esse para onde ele vai é a meta dele, tá? E a cada 3 ou 4 meses você vai fazer uma reunião, pôr ele na tua frente e mostrar aonde ele saiu, aonde ele tá e o que falta para bater a meta. Tá? Enquanto você não conseguir ser específico, enquanto você não conseguir mostrar a realidade dele de forma específica, dificilmente você vai motivar ele, tá? E outra coisa, o profissional de beleza enxerga dinheiro, ele não enxerga percentuais. E é a sua função enquanto gestor mostrar para eles os percentuais de crescimento. Em um mundo em que a gente fala em cair, em andar para trás, tá? Qualquer 2 ou 3% que você tiver de crescimento é muita coisa. É muita coisa, tá? No curso Business eu falo que um profissional de beleza aí mediano, não é o bambambam, não é nem quem está começando, é o cara que está aí no meio do caminho, que acredito ser a maioria das pessoas, tá? Fatura aí em torno de 10, 12 mil reais bruto mês e olhe lá, sem auxiliar, se matando, tá? Se você for pensar num crescimento de 10% sobre 10 mil é 100 reais, tá? Só que se o cara faturar, ou melhor, 10% sobre 10 mil, você está falando de um crescimento de R$1.000 divididos em 2 quinzenas, tá? Muitas e muitas vezes R$1.000 líquido, ou melhor, R$1.000 de faturamento bruto, vai no bolso líquido, no bolso do profissional de beleza, R$300, o que significa 150 na primeira quinzena, 150 na segunda quinzena. E aí, esses R$300 de crescimento que ele teve sobre um crescimento de 10% sobre o bruto, tá? Esse 150 na primeira, 150 na segunda quinzena, ele simplesmente não percebe e vira pinga, vira cachaça, vira boteco, vira bobagem, vira uma camiseta, vira uma coisa que ele nem percebeu. E aí eu digo, dinheiro é cruel, dinheiro é cruel. Se você não for um gestor que demonstre esse crescimento para ele,
as chances são que ele nunca vai valorizar a casa. Ele sempre vai achar que onde ele trabalha, na sua casa, por exemplo, Daniel, ele não cresce. Tá? E se ele estiver crescendo, o seu trabalho é mostrar que sim, ele cresce. Por quê? Porque ninguém faz isso. Respondeu, Daniel? John, você falou em postar bastante fotos de cabelo. Posso repetir post? Leandra Alves, pode repetir post? Cara, Leandra, na boa. É assim, tem uma live que eu explico como é que o algoritmo das redes sociais funciona. Tá? Eu acho que você pode repetir à vontade, desde que em um ciclo de uns 2 meses. Se você respeitar um ciclo aí de uns 2 meses, pode repetir à vontade. À vontade. Tá? O que não pode é a foto dessa semana você repostar semana que vem. Aí não faz sentido, porque a sua audiência vai sacar. Se você pegar os posts da academia, que hoje a gente está com um volume muito grande de conteúdo, né? Então a gente está com muito post diferente, muito. É fácil, a gente cria 2 lives por semana, a gente filma os cursos, né? A gente tira os melhores momentos do curso, então assim, a gente tem uma produção de conteúdo muito grande, tá? Então isso faz com que a gente não precise repostar conteúdo. Eu só reposto os conteúdos que mais deram certo, que mais as pessoas gostaram. Por quê? Porque eu sei que está sempre entrando pessoas novas nas nossas redes sociais. Tá? Hoje a gente tem um crescimento diário nas nossas redes sociais em torno de 350 pessoas por dia. Tá? Então, para mim vale muito a pena pensar em postar com uma frequência maior. Para você, se eventualmente a sua rede social não cresce num número muito grande, eu vou falar, respeita um ciclo de 1 ou 2 meses, tá? E aí pode repostar à vontade. Mas você vai repostar o quê? Só o filezinho, só as melhores fotos, tá? Só as melhores fotos, tá? Reposta com um texto diferente. Ou então você pega, sei lá, você postou uma loira linda mês passado. Você pega essa mesma loira linda, pega um aplicativo que chama Photogrid, que é o que eu uso, Photogrid, você faz no celular, tá? Então você vai pegar, sei lá, uma foto de uma loira linda que você postou no mês passado. Aí você vai achar uma foto de uma morena linda que você postou no mês retrasado. Coloca uma do lado da outra e faz uma enquete. Meninas, me ajudem. Qual cabelo você acha mais lindo? A loira ou a morena? A morena ou a loira? Você faz uma enquete. O que você fez? Você reuniu 2 cabelos sensacionais e está pedindo envolvimento. Cara, lindo. Por quê? Porque o algoritmo vai entender, as pessoas vão se envolver e você vai tender a aumentar o seu alcance orgânico, usando fotos antigas. Eu faço isso direto. Se você for lá no John Miato Cabeleireiro, você vai ver que vira e mexe eu faço enquetes. Qual que é a ideia de enquetes? Aumentar o envolvimento. E aumentando o envolvimento, eu aumento meu alcance orgânico, que é o alcance sem gastar 1 centavo. Respondeu, Leandra? Apresentei os atendimentos dos últimos 3 meses com planilha e mostrei a evolução dos mesmos. Então eles tiveram evolução. Então, Daniel, fica aqui uma dica, cara. Se eventualmente, eu não sei se você está com essas planilhas na mão. Se você tiver com essas planilhas na mão, eu vou pedir o seguinte: entra na live, deixa eu dar uma olhada nessa planilha. Deixa eu dar uma olhada nessas planilhas. Tá? Que aí talvez eu possa entender melhor o que aconteceu e talvez eu possa te ajudar. Tá? Se você não tiver com as planilhas na mão, eu vou falar para você se programar para na próxima quarta-feira, 7h32, você com as planilhas na mão, com os dados, para você me alimentar dos dados, e aí eu vou te dizer o que eventualmente você pode dizer para os seus profissionais, tá? Mas com as planilhas na mão, tá? Porque senão fica muito genérico. Eu apresentei, tudo bem, o que aconteceu nesses 3 meses? Né? Quantos cortes o João fez a mais em 3 meses, então no mês 9 de 2020 em relação a janeiro de 2021, tá? O que também, de verdade, é um pouco cruel essa comparação, porque você está envolvendo um mês alto, né, que é dezembro, né? Deixa eu ver o que você fez, e aí eu, com absoluta certeza, eu vou poder te ajudar. Em fevereiro estarei aí, Rosa Melo, Rosa Melo, se for a Rosa Melo que eu estou pensando, a Rosa Melo ela tem uma academia em Maricá, se for quem eu estou pensando. Vai ser um prazerzão. Eu tô me programando, Rosa, em todos os cursos que a Carla estiver dando e eu estiver em São Paulo, né? Por enquanto eu estou mais em São Paulo, porque não estou viajando, né? Em dar um pulo, em ir em todas as turmas. Tá? Então, pode ter certeza, se você estiver num curso nosso, as chances da gente
da gente se ver vai ser grande. O Fabrício está falando que tá travando. Galera, tá travando? Tá rolando bem a live? O áudio tá bom? Tem alguma coisa errada com a live? Só me posiciona aqui que o Fabrício falou... O Fabrício Costa Ré falou que tá travando. Deixa eu só saber se é a internet dele ou se é a minha transmissão que não tá boa. O Daniel falando show, muito obrigado pela explicação. Daniel, vou falar de novo para você, tá? Se eventualmente você quiser, tá? Se prepara para a próxima live, me traz os dados do cara que mais performou e do cara que menos performou. A gente com 2 planilhas eu consigo desenhar um caminho para você eventualmente replicar a cada 3 meses. Vai ser bem bacana, vai ser bem bacana. Vídeo travado. Ó, Fabrício, vídeo travado. Pessoal falando que não tá não, que não tá não, tá rolando bem. A Leandra falando que eu respondi, a Rosa falando rumo ao crescimento, essa ideia, show, não estou com as planilhas em mãos, boa, sou eu mesma, então ela é lá em Maricá, tá tudo ok, ó, Fabrício, a transmissão tá normal, tá? Então vamos em frente. Falei sobre esse depoimento do profissional de beleza. Então lembrando, meninos, todas as quartas-feiras às 7h32 eu entro aqui e fico à sua disposição para responder as suas perguntas. Se eventualmente você quiser entrar na live, aí eu paro tudo, toda e qualquer pergunta que aparecer, eu paro ela e 100% da minha atenção vai ser voltada para você. Pode eventualmente virar uma mentoria em que eu vou me dedicar a te ajudar, tá? Portanto, se você tiver pergunta, pode mandar. Portanto, se você quiser entrar na live, a gente ainda tem mais 18 minutos de live. Dá pra fazer muita coisa, tá? Eu separei aqui uma última pergunta que rolou ao longo dessa semana, que é sobre montar um salão. Um cabeleireiro X entrou em contato falando assim, tô pensando em montar o meu salão, você acha que o momento é positivo? Tá? E aí eu falei, cara, eu vou responder você no 732. Primeiro de tudo, quando você for pensar em montar um salão, você precisa saber que você não deve pensar no dinheiro que, em teoria, você acha que está deixando para o dono do salão. Por quê? Porque o dinheiro que você acha que está deixando para o dono do salão, em verdade, não é tudo que você acha que é. Por exemplo, o cara me falou que fazia 17 mil. Tá? Na cabeça dele, ele está achando que desses 17 mil, tá? Ele deixa 8,5 para o salão. Por quê? Porque a comissão dele é 50%. Eu falei, cara, o dono do salão não tem um lucro de R$8.500 em cima de você. Não tem. É sobre esse percentual que ele vai começar a pagar a despesa. Então, primeiro de tudo, não se engane no sentido de, eu deixo metade do meu faturamento para o dono do salão, porque você não deixa. John, eu deixo. Sim, mas desse percentual que você deixa, tem que começar a pagar a despesa. Tá? Então, primeiro de tudo, você precisa pensar que, quando você montar um salão, boa parte da despesa que hoje você não tem, você vai passar a ter. E que, muitas e muitas vezes, se você não tiver uma equipe te acompanhando, você vai acabar se tornando escravo do seu salão. É o que acontece com a grande maioria dos profissionais de beleza. Quando o profissional de beleza resolve montar um salão, estatisticamente falando, a cada 10, 8 fecham em menos de 2 anos, e desses 2 que permanecem abertos mais do que 2 anos, a hora que vai ver, o cara vira escravo do trabalho dele. Tá? Eu não acho que você deva montar uma empresa para ser escravo dessa empresa. Tá? Isso é minha opinião. John, por que você não monta um salão? E eu teria movimento, faturamento para montar um salão. Eu não monto um salão porque, primeiro que gira em torno do John Miata vários e vários outros negócios, tá? Que é os parceiros nos outros estados, que é a gestão de rede social, que são os cursos, que é o mercado online que a gente está cada vez mais presente. Agora no primeiro, até abril, a gente vai abrir uma nova turma do curso de tricologia e cosmetologia. Ontem mesmo, uma pessoa lá de Goiás, eu sei que é Goiás porque é 60 e alguma coisa do TDD, falou, eu quero comprar o curso de Hair Specialist Online. Eu falei, cara, nesse momento você pode até querer comprar, mas você não vai conseguir. Por quê? Porque eu não estou vendendo. Tá? Você só vai comprar quando eu quiser vender. Né? Então acompanhe as redes sociais, que quando eu resolver vender, aí você vai ficar sabendo. E quando eu abrir, você precisa saber que você vai ter uma janela de 7 dias para comprar. Portanto, se eventualmente você pensa em comprar o Hair Specialist Online, saiba que até abril eu devo vender. Então, em torno do John gira vários e vários outros negócios. Esse é o primeiro motivo de eu pensar em não montar salão. Segundo, eu só acho que para montar um salão, você precisa fazer com que pessoa jurídica, ou seja, o negócio, sobreviva na sua ausência. Para mim, não tem sentido nenhum você pensar em montar um salão e 80% do negócio girar em torno do seu umbigo. Por quê? Porque se esse negócio
se acontecer qualquer coisa com você, você quebra, o negócio quebra e tudo ferrou. Tudo ferrou, tá? Eu acho então que se você tiver um faturamento, sei lá quanto for o seu faturamento, mas não tiver uma equipe, não faz sentido montar um salão. Esse é outro ponto que você deve analisar. Mais um ponto que você deve analisar: você tem dinheiro? Porque também não faz sentido você se endividar para montar um salão. Por quê? Porque juros no Brasil é uma coisa meio esquisita, né? Mas tudo bem. Ah, não, John, pô, eu sou empreendedor, eu vou tirar um empréstimo para montar um salão. Tá bom, você vai lá e tira um empréstimo para montar um salão. Sei lá, você vai pagar o quê? 2, 3, 4%? Não, 2, 3% ao mês. Né? 2% ao mês. Seu salão vai dar 2% de lucro todo mês? Porque se der 2% de lucro todo mês, você precisa ver qual é o número de parcelas que você fez e você saber que se o seu lucro for de 2%, tudo que você trabalhou é só para pagar o banco. Isso é ruim? Não necessariamente seja ruim. Por quê? Porque acabou as parcelas e te passa a ser lucro. Então não necessariamente seja ruim. Tá? Mas eu sempre falei que quando você for montar um salão, do total que você tem para investir, você vai montar o seu salão. Você vai dividir o total em 3 partes, você vai montar um salão investindo apenas uma parte desse total, 1/3 para montar o salão e 2/3 vai ficar para fluxo de caixa e para você criar uma campanha de marketing eficiente para trazer novos clientes para dentro. Tá? Então é isso. Agora, se você não tem uma equipe e tem esse dinheiro, eu, se fosse você, pegaria o dinheiro que você tem, ao invés de montar um salão, investir para comprar cadeira, investir para comprar um lavatório, investir para alugar um imóvel, para reformar um imóvel, eu, se fosse você, pegaria esse mesmo dinheiro, ou uma parte desse dinheiro, e investiria nas redes sociais, e reinvestiria em anúncios. Porque hoje, sei lá, esse cara falou que faz cerca de 17 mil reais. Se você investir esse volume de dinheiro em anúncios, a chance é que você vai transformar o seu 17 mil em 30, em 40. Em 50, tá? E na boa, se você for um cabeleireiro de 20, 30, 40, 50, 100 mil reais mês, tá? Você vai ser um bicho raro. Os salões vão te disputar. E aí você ganha voz dentro dos salões. E aí as chances de você conseguir criar uma bolha dentro de um salão bagunçado é gigantesca. Ou seja, você tem autonomia para continuar crescendo, você consegue organizar o seu espaço sem precisar ter os compromissos de ser dono de salão, tá? Então, eu, se fosse você, pensaria 2 vezes se é melhor você pegar esse dinheiro para colocar ele em cima de parede e imóveis, ou se é melhor você pegar esse dinheiro para estruturar uma campanha que faça com que você permaneça crescendo. Eu acho que quanto maior você for, mais tamanho você vai ter, mais argumento você vai ter para conversar com os salões que você deseja trabalhar. E eu me orgulho muito em dizer isso. Todos os últimos 3 salões que eu trabalhei, eu quis trabalhar. Ninguém me escolheu. Eu escolhi o salão. Por quê? Porque eu sempre tive tamanho suficiente para falar assim, bicho, quero trabalhar aí. E normalmente eu consegui entrar. Tá? Nos dois últimos, a dona fez uma reforma gigantesca para poder me acomodar, né, que foi o Hits. E no último foi o Jatianini, onde ela saiu de uma casa bem modesta, era um salão modesto, para um salão que é incrível, é lindo o salão, tá? E me dói o coração eu ter saído por conta da pandemia. Respondeu a sua pergunta? Pense que é minha, tá bom? Perguntas! Fabrício Costa Hair, quero muito falar com você e entrar consultoria. Eu não sei, talvez o Fabrício está falando sobre consultoria. Fabrício, deixa eu aproveitar aqui que você falou sobre consultoria. Primeiro de tudo, tá? Você, se você quiser, você pode entrar na live e aí isso daqui pode virar um bate-papo entre eu e você, ou que, se você quiser, você pode transformar esse bate-papo em uma consultoria. Quando você entrar na live, 100% da minha atenção fica à sua disposição e dentro dos assuntos é óbvio que eu puder te ajudar. Tá? Então você pode fazer eventualmente alguma coisa até gratuita aqui na internet. Segundo, se você pensa em me contratar para te ajudar no seu salão de beleza, você precisa saber que no ano de 2019 eu deixei de atender 17 salões. 17 salões. Tá? 17 salões que queriam ter contratado o John Miata como consultor e eu dei não para 17 salões. Tá? Então não é só o desejo de me contratar que vai fazer com que eu trabalhe para você. Eu tenho que olhar para você e falar, pô, esse cara está disposto
a implantar os conceitos que eu defendo, porque senão você só vai gastar dinheiro, a gente vai se desgastar e a gente vai ter dor de cabeça. Eu cheguei num ponto, graças a Deus, em que a gente consegue escolher os trabalhos que eu quero fazer. Eu consigo escolher e dar não para os trabalhos que eu quero fazer. E numa conta rápida, cara, 17 mil. Minha consultoria começa em 25. Tá? 17, eu abri mão no ano de 2019 e eu sei disso, de cerca de 300 mais 125, 350, 370 mil reais. Eu abri mão. Eu falei assim, não vou te atender. Tá? Eu me lembro direitinho de um salão em Juiz de Fora que queria me contratar de qualquer jeito. Pô, não, eu quero que você venha aqui, eu quero que você venha aqui, eu quero que você venha aqui. E eu falei, cara, eu não vou te atender. Eu não vou te atender. Por que não? Porque primeiro de tudo, você precisa saber que a gente vai ter que mudar muita coisa aí dentro. Você não está disposto a mudar. Você está querendo me contratar para que eu chegue aí, para sua equipe e fale assim, ó, o que ele faz está certinho. E não tá, não na minha opinião, né? E aí rolou até um desgaste, tá? Mas por que eu tenho essa postura de escolher os desafios, os clientes que eu quero atender? Porque você pode colocar meu nome na internet, coloca aí John Miata no Google, você vai encontrar que eu sou grosso, você vai encontrar que eu sou um cavalo, você vai encontrar você vai encontrar coisas falando que eu sou direto demais, tá? O que na minha opinião não é ruim, tá? Mas você não encontra nada, você não encontra nenhum salão falando que me contratou e não teve resultado. Você não encontra. Por quê? Porque eu cheguei num ponto em que me dou o direito de escolher os desafios que eu quero fazer. Tá? Então eu não sei exatamente o que você gostaria de contratar na academia, mas me chama no direct, a gente vai seguir conversando, tá? Eventualmente eu preciso entender algumas coisas que você quer, de repente eu posso sim te ajudar. O Rei Lacerda tá rachando o bico. Eu não sei porquê. O Rei Lacerda foi inclusive, se eu não me engano, o Rei Lacerda foi um cabeleireiro que chegou a entrar na live, em uma das lives, mas aí a conexão caiu. Ficou um assunto meio no ar, meio pendente aí, né? Meio. Não sei, se é quem eu tô pensando. A gente conversou sobre um ticket, um faturamento de 30 mil, se eu não me engano, com 3 auxiliares. E eu falo, então eu vou mudar a forma como eu estou falando. Eu conversei com um cabeleireiro que me perguntou sobre renegociar o percentual com o salão, que eu não sei se é o Rei, que perguntou sobre renegociar o percentual com o salão, que ele faturava 30 mil reais. Essa pessoa entrou na live, mas eu não consegui fazer a análise direito. Eu me lembro que no início da análise já não estava batendo o número de clientes que atendia com o ticket médio, né? E aí a conexão caiu. Enfim, perguntas. A gente tem mais 7 minutos. Perguntas. O pessoal tá rindo aqui. Acho que o pessoal tá rindo sobre o que eu falei que eu escolho o cliente, né? Cara, é assim, no início, e de verdade, cara, o escolho o cliente que eu falei aqui, se eu for parar pra pensar, dá pra aplicar inclusive no salão de beleza, inclusive com as clientes, tá? Tem cliente, cara, que não vale a pena atender, meu. Simples assim. Tem algumas clientes que eu falo, moça, eu não vou te atender, eu não tô afim de te atender, e tá tudo certo. Né? John, puxa vida, você fala isso porque você já conseguiu um faturamento grande. Não, é porque eu falo isso que eu consegui um faturamento grande. Porque, eventualmente, às vezes o profissional de beleza pega um cabelo, o cabeleireiro pega um cabelo, que ele fala assim, puta, esse cabelo não vai dar pra fazer o que essa mulher quer. E ele acaba fazendo por causa da grana. E aí isso gera uma reclamação, isso gera uma avaliação negativa, isso gera consequências que você não mensurou na hora de atender. Então é porque eu sei falar não que talvez a gente chegou onde chegou. Tá? E eu de verdade, em todas as comunicações que a gente faz, é tentando te ensinar a também falar não. Eu fiz o curso com você em Goiânia. O Fabrício Costa está falando que fez um curso comigo em Goiânia. O Fabrício Costa fez um curso comigo em Goiânia. Fez um curso comigo em Goiânia. Pela foto ele tá com blazer. Provavelmente deve ser um dono de salão. Eu tô especulando, tá? Deve ser um dono de salão que fez o business comigo em Goiânia, tá? O que eu posso te falar, Fabrício, a partir do mês de abril eu pretendo, é assim, eu tenho um projeto chamado Projeto Brasil, tá? O Projeto Brasil, a ideia é eu estar mais presente em regiões em que eu não costumo atuar, tá?
Em Goiânia, nos 2 últimos anos, acho que eu dei 2 cursos no ano só. Né? Goiânia é uma das regiões que está na minha lista de estados para o Projeto Brasil. Tá? Então, Pará, Pará, Recife, Bahia, Mato Grosso do Sul, Goiás, tem mais 2 cidades ali elencadas em que eu quero, esse ano ainda, se a pandemia permitir, se a gente partir para um controle maior da pandemia, esse ano ainda eu quero montar um business nessas regiões. Portanto, Fabrício, eu não sei qual é exatamente como eu posso te ajudar, mas saiba que, se Deus quiser, e se a pandemia permitir, esse ano eu devo estar montando um business, a Miata Academy deve estar montando um business aí. E aí não é um parceiro montando o curso, é a Academy que vai montar esse curso aí. Tá? A Academy vai passar a viajar em regiões em que normalmente eu não atuo. Tá? Porque eu quero estar mais presente em lugares que tem potencial. Concordo plenamente com você, o Rei falando, que bom. Sou um colaborador de salão, o Fabrício é um cabeleireiro. Ó, legal. Fabrício, acha assim, cara, me manda um direct me falando como é que eu posso te ajudar. E aí isso vai chegar em mim. Provavelmente vai ser minha equipe que vai ver. E aí, dependendo do que você precisar, isso vai chegar até mim. Tá, perguntas! Agora são 8 horas e 28 minutos, a gente está partindo para a parte final desse encontro de hoje. Então vamos lá, deixa eu só lembrar. Como é que está a nossa comunicação hoje e que vai permanecer ao longo de 2021, tá? Toda segunda-feira, às 22h30, a gente faz uma live com um tema determinado, tá? O tema da semana que vem, eu quero fazer eu quero começar a fazer algum tipo de live prática, não só live de gestão e marketing, eu quero fazer uma live prática, né, falando de cabelo. Vamos ver se a gente já encaixa agora para segunda-feira. Tá? Então toda segunda-feira às 22h30 a gente faz uma live. Essa live eu recomendo que você assista lá no YouTube, porque muitas vezes a gente faz compartilhamento de tela, né? Então 22h30 segunda-feira no YouTube, uma live com tema específico. Essa live de tema específico você não pode participar. Tá? E toda quarta-feira às 7h32 eu venho aqui e fico à disposição para responder perguntas de maneira aleatória na live de quarta-feira às 7h32. Ela é só no Instagram e você pode inclusive pedir para participar. Isso daqui pode virar uma mentoria. 100% da minha atenção pode ficar voltada à sua atenção. O Rei Lacerda falando, o curso Business seria um geral de tudo. O Rei, o Business ele vai acontecer agora no dia 1 e 2 de fevereiro. Eu acho que não tem vaga. Eu acho que não tem vaga, tá? Agora é um achismo, tá? Porque hoje é quarta-feira. Na segunda-feira eu tava com 2, tá? Eu acredito que já deve ter vendido, tá? O Business, na minha opinião, é o meu melhor curso há 9 anos, 8 ou 9 anos, tá? E eu vou te falar, ó, agora eu tô olhando pra você. Eu tô falando com você, Rei. Nesse curso, eu digo que é possível dobrar seu faturamento em 2 anos. E mais do que isso, eu vou provar que é possível fazer isso. E eu tenho consciência, Rei, que se eu não provar, do jeito que eu estou fazendo aqui, você pode pegar esse trecho da live, gravar esse trecho da live, e se eu não provar para você que é possível dobrar o faturamento em 2 anos, você pode até me processar por propaganda enganosa. Tá? Eu trabalho esse curso há 8 ou 9 anos, na minha opinião, é o meu maior curso, e se você é quem eu estou achando que é, tá? Você tem um potencial gigantesco para ficar uma grande referência no setor da beleza. Mas gigante. Grande, não é cara de 30 conto não, cara de 30 conto tem outros, tá? Se você é quem eu tô pensando, com os conceitos de business, as chances de você virar um cara de 50, de 60 mil é muito grande. E se você conseguir implantar, cara, se prepara, porque se você for quem eu tô pensando, você tem potencial para ficar gigantesco. Portanto, termina essa live aqui, manda um direct pra academia e pergunta, tem vaga pro business? Tá? Porque eu não sei se tem. Ó, o Fabrício Herr falando aqui, Fabrício Costa Herr falando, o curso é perfeito, eu sou prova disso. Ah, Rosa Mello falando que é prova disso. O meu sobrou em 2 meses. Na verdade, provavelmente dobrou em 2 meses. Eu tenho depoimentos, cara, de profissionais de beleza que dobraram o faturamento em 6 meses. Agora tem a Rosa falando eu acho que dobrou, né? Dobrou em 2 meses. Tá? Eu tenho pessoas falando que triplicaram em 8, tá? Tem gestores falando em crescimento de 35% em 1 ano. Tá? Então, assim,
Quando você pensa numa estrutura maior, um crescimento de 35% em um ano, cara, é muita coisa. É muita coisa. É fácil. Se seu salão fatura 100 mil, no final de 12 meses ele vai passar a faturar 135. 135. 35 reais a mais ao longo de 12 meses, você está falando em quase meio milhão. Você está falando em quase meio milhão de reais. Então, assim, são conceitos que vai te ajudar a voltar a crescer. O que eu defendo é que o profissional de beleza, a grande maioria dos profissionais de beleza, faturam a mesma coisa há anos, tá? E por alguns equívocos que comete no dia a dia. Tá? O que o business faz? O business te escancara esses equívocos e traça um caminho de como você pode fazer para voltar a crescer. Isso é o business. Tá? Rosa, eu vou dar um print nesse seu depoimento que eu vou usar ele. O Rei falando, você é o cara, obrigado. A Vanessa falando, super recomendo business, que bom. Então é isso, meninos. Partimos para a parte final. Nosso próximo encontro, ou o próximo encontro que a Academy vai produzir é a live de segunda-feira às 22h30. Eu ainda não defini o tema, eu tenho aí 3 temas que eu tô pensando. E na próxima quarta-feira, às 7h30, eu não sei se a live de segunda-feira vai ser feita por mim ou pela Carla, vamos ver. Provavelmente por mim, porque a Carla vai estar dando curso. E a próxima quarta-feira eu vou estar aqui, tá bom? Se você gostou do que a gente conversou hoje, meu pedido sempre ao final das lives, por favor, soca o dedo no coraçãozinho, me curte, comenta a live, coloca na live ali a sua melhor sacada, que teve nessa live, me ajude, compartilhe ela, me ajude a chegar a mais e mais profissionais de beleza, que assim como nós, estamos tentando nesse tempo difícil, tá difícil, cara, tá difícil. Tá? Estamos tentando prosperar, estamos tentando trilhar um caminho para poder crescer. Tá bom? Se você pensa assim, por favor, soca o dedo no coraçãozinho, compartilha, comenta, me ajude a chegar a mais e mais profissionais de beleza. Que assim como nós somos doidos o suficiente para imaginar que mesmo nesse período é possível crescer. Tá bom? Beijo no coração de vocês, galera. Muito obrigado. Rosa, nos vemos entre terça ou quarta-feira, eu devo dar um pulo lá. Tá bom? Beijo, fui!